1958, Suécia. Dans la nuit du 14 au 15 juillet, les rites de Macumba se multiplient au Brésil, afin de jeter un sort à l'épouvantail soviétique, prochain adversaire des Brésiliens. Na véspera do jogo em que o Garrincha estrearia. Estreia hoje o maior reserva do mundo. Primeira bola que cair no pé do Didi, já está com o Didi, dá para você. Você drible ponta que está na tua frente, drible lateral, drible back, chega lá na linha de fundo e enfrenta. Quant à Garrincha, il n'a aucun mal à passer son adversaire direct, Kuznetsov, devenu depuis Monsieur T'as pas vu passer Garrincha. A União Soviética chega à Copa do Mundo como uma das seleções mais temidas do planeta. Atletas escolhidos ainda crianças, treinados dentro de um dos programas esportivos mais avançados e disciplinados que já existiram. Máquinas construídas cientificamente para vencer. O Brasil chega com um garoto que os próprios médicos disseram que mal deveria conseguir correr. Depois de 2 jogos inteiros escondido no banco, ele finalmente entra em campo. Em menos de 3 minutos, os soviéticos, favoritos, preparados, cientificamente perfeitos, já não sabem mais o que fazer. Deuxième mi-temps, même topo. Maintenant, les Russes décident de marquer Garrincha. À 2. À 3. À 4. Mais debout par terre, il passe quand même. Ele passa por 2 marcadores ao mesmo tempo, a bola bate na trave. Um jogador soviético diria, anos depois, que aqueles foram os minutos mais apavorantes que ele viveu dentro de um campo de futebol. Não foi sorte. E é aqui que a história para de ser sobre futebol. Porque para entender o que aconteceu naquele campo, você precisa voltar 500 anos, até um desenho feito por um homem chamado Leonardo da Vinci. Em 1490, Leonardo da Vinci desenhou o corpo humano perfeito. Braços abertos, pernas simétricas, cada proporção calculada dentro de um círculo e um quadrado. Ele chamou de Homem Vitruviano. Não era só uma obra de arte, era uma tese. Existe uma proporção certa para o corpo humano, e quanto mais perto dela um corpo chega, melhor ele funciona. Mais equilíbrio, mais força, mais eficiência de movimento. Por mais de 500 anos, a ciência concordou com ele. Hoje, ainda existe um campo inteiro da biologia que estuda isso, chamado assimetria flutuante. A ideia de que corpos mais simétricos são corpos mais saudáveis, mais bem desenvolvidos, com melhor desempenho físico. Times de futebol usam esse princípio até hoje para avaliar jovens atletas. Um corpo torto, estatisticamente, é um corpo que deveria falhar. Em 28 de outubro de 1933, numa vila operária chamada Pau Grande, no interior do Rio de Janeiro, nasceu um menino que quebraria essa regra sozinho. Ele nasceu com a perna esquerda mais curta e curvada para dentro, e a perna direita curvada para fora, torta na direção oposta. 2 pernas desiguais, cada uma deformada de um jeito diferente. Os médicos da época disseram que ele provavelmente mancaria a vida inteira. Ninguém, nem a própria família, imaginava que ele fosse correr, competir ou jogar futebol em qualquer nível sério. A irmã dele deu o apelido que pegou pro resto da vida, Garrincha. O nome de um passarinho pequeno e fraco que existia na região. Um pássaro que ninguém achava que ia sobreviver ao inverno. Ele cresceu trabalhando numa fábrica têxtil, como boa parte dos meninos de Pau Grande, e jogava futebol descalço nos fins de semana, com os amigos, sem nenhuma pretensão de carreira. As próprias pernas tortas eram um motivo de piada entre os moleques da vila. Só que nesses jogos de rua, uma coisa começou a ficar óbvia. Ninguém conseguia tirar a bola dele. Quando finalmente foi fazer um teste para o Botafogo, em 1953, o exame médico quase acabou com tudo antes de começar. Os avaliadores olharam para as pernas dele e questionaram se valia a pena sequer colocá-lo para jogar uma bola. Não era a dúvida sobre talento, era a dúvida sobre o corpo. Um corpo que, por qualquer régua da biomecânica esportiva, não deveria aguentar o ritmo de um jogo profissional. Botaram ele para jogar contra o time titular, achando que seria só um teste rápido para descartar mais um garoto. Garrincha driblou o lateral titular da seleção brasileira, Nilton Santos, não uma vez, 4 vezes seguidas, na mesma jogada, só para ver se conseguia repetir. Nilton Santos, irritado e maravilhado ao mesmo tempo, foi pessoalmente pedir para a diretoria contratar o garoto ali mesmo. Ele era impressionante, João. O Garrincha estreou contra o Bom Sucesso
Ele houve pênalti a nosso favor, ele pegou a bola, botou lá e como se ele tivesse ali um tempão. E aqui está o que a régua da simetria nunca conseguiu prever. O corpo torto de Garrincha não era um obstáculo que ele superava. Era a ferramenta que ele usava. As pernas desiguais mudavam o centro de gravidade dele de um jeito que nenhum zagueiro conseguia ler. Um corpo simétrico se move de forma previsível, porque a física é a mesma dos dois lados. O corpo de Garrincha não seguia essa lógica. Ele conseguia mudar de direção num ângulo que fisicamente não fazia sentido para quem estava marcando, porque o ponto de equilíbrio dele nunca esteve onde a anatomia clássica dizia que deveria estar. Ele não escondia o drible. Ele fazia o mesmo drible 2 ou 3 vezes seguidas contra o mesmo adversário, só pela graça de mostrar que a pessoa não tinha resposta, mesmo sabendo exatamente o que vinha a seguir. Em 1958, o Brasil foi para a Copa do Mundo da Suécia com um time talentoso, mas ainda sem nenhum título mundial. A comissão técnica, conservadora, deixou tanto Garrincha quanto um adolescente, chamado Pelé, no banco nos 2 primeiros jogos, com medo de arriscar num estilo de jogo tão imprevisível. Só depois de pressão dos jogadores mais experientes, que garantiam que os dois mudariam o time, os dois entraram juntos, pela primeira vez, contra a União Soviética. Os exatos de luta, lá vai Didi mandando a Vavá. Vavá perdeu o interessante para Gustafsson. Fica com a pelota levantando a Pelé. Jogo em câmera lenta. Pelé de cabeça atrás para Garrincha. Lá vai Garrincha. Bateu o seu marcador, ultrapassa a linha média contrária. Vai carregando. Bateu outra vez. Demorou. Veio correndo Bergman que atira para o meio de campo. Levaram menos de 3 minutos para criar a jogada que muita gente considera até hoje uma das mais decisivas da história das Copas. Garrincha recebeu, driblou 2 marcadores soviéticos como se eles não estivessem lá e acertou a trave. Pelé completou a sequência segundos depois. O Brasil nunca mais saiu do time titular e ergueu sua primeira taça do mundo. Saltamos o nosso débito para com a torcida do Brasil. Não é posso falar de emoção. 4 anos depois, no Chile, o roteiro se repetiu com uma reviravolta. Pelé se machucou logo no início do torneio e ficou fora do resto da campanha. Um time que dependia dele agora dependia inteiramente do garoto que quase foi descartado num exame médico. Garrincha carregou o Brasil sozinho, decidindo praticamente todas as partidas eliminatórias e terminou eleito o melhor jogador da Copa de 1962, enquanto o Brasil conquistava o bicampeonato mundial. Em nenhuma partida completa que Garrincha jogou pela seleção brasileira, o time perdeu absolutamente nenhuma. Pelé, décadas depois, diria em entrevistas que Garrincha era o jogador mais difícil de se marcar que ele já tinha visto jogar, mais difícil que qualquer nome que a história do futebol chamaria depois de perfeito. O Garrincha era um jogador que é muito individualista, todo mundo sabe. Mas pro time era maravilhoso, porque todo time que ia jogar contra o Brasil ia jogar na retranca. E quem jogasse na retranca precisava de 2, 3 para marcar o Garrincha. Mais 1, 2 para marcar o Pelé, que os caras estavam ferrados, né? Então por isso que a gente não perdia, era difícil perder. Fora de campo, a vida dele nunca teve a mesma simetria que o mundo tentou impor a ele dentro do gramado. Teve problemas com álcool, dificuldades financeiras depois de se aposentar e uma saúde que declinou cedo demais. Mas mesmo essa parte da história carrega a mesma ironia central. O homem que o mundo julgou pelo corpo errado passou a vida inteira sendo julgado por réguas que nunca foram feitas para ele. A ciência do esporte ainda mede talento hoje, usando princípios muito parecidos com os de Da Vinci. Simetria corporal continua sendo usada em testes de performance e captação de jovens atletas como sinal de desenvolvimento ideal. Um corpo torto continua sendo, estatisticamente, um corpo que deveria falhar. Garrincha não driblou apesar do corpo dele, ele driblou por causa dele. O homem vitruviano nunca foi uma lei da natureza, era um desenho, uma suposição bonita sobre como um corpo deveria ser para funcionar bem, feita por um gênio que nunca imaginou que, séculos depois, um menino de perna torta, numa vila operária brasileira, provaria, com o próprio corpo, que a régua sempre esteve errada. Da Vinci passou a vida tentando provar que existia uma proporção certa para o corpo humano. Garrincha passou a vida provando que não existia.
Em seus próprios cadernos, é atribuída a Da Vinci a frase: "O maior engano que os homens sofrem é o de suas próprias opiniões." Um homem que passou a vida buscando a régua perfeita talvez tenha entendido, no fim, que a régua nunca foi o ponto. O ponto era duvidar dela. Obrigado por assistir até aqui. Infelizmente, muitos de nós não tivemos o prazer de ver essa lenda em campo, mas fica a pergunta: deixa nos comentários se você acha que existiu algum outro jogador que conseguiu superar Garrincha em dribles. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.